Oi, gente! O produtor rural, ele pode fazer uma recuperação judicial? Claro que pode. Mas quais são as principais diferenças, ou se existem diferenças, entre a recuperação judicial de um produtor rural e a recuperação judicial de uma atividade empresarial, indústria ou de uma outra empresa do mundo empresarial corporativo? Em qualquer setor, o objetivo é sempre o mesmo: reorganizar, reestruturar uma atividade viável que está, obviamente, atravessando uma crise. Na prática, a documentação, as garantias, a organização documental, caixa e até a relação com os credores podem tornar esses processos muito diferentes. Muitas vezes, a maior dificuldade não está no direito de buscar a recuperação judicial. Não é aí a dificuldade. Ela está em chegar ao momento do pedido com a atividade organizada para demonstrar tudo o que a lei exige. A preparação, a documentação. Oi, eu sou a Adriana, sou especialista em recuperação judicial de empresas, agroindústrias e produtores rurais. E estou aqui hoje para falar para você sobre a recuperação judicial do produtor rural. Hoje eu quero conversar sobre situações que a gente vivencia na prática, quando nós nos deparamos com esse tipo de pedido. Muitas vezes você percebe que algo não está bem, mas não sabe com quem falar, ou acredita que precisa resolver tudo sozinho, ou que vai conseguir resolver tudo sozinho. Se esse é o seu caso, acompanhe esse vídeo sem medo e sem julgamento. Nem todo produtor endividado precisa de uma recuperação judicial. A ideia é ajudar você a conhecer os caminhos e decidir com mais segurança se o que você precisa de fato é uma reestruturação através da recuperação judicial. Vamos começar por um ponto que muita gente confunde. A recuperação judicial não foi criada para apagar dívidas. Ela busca superar uma crise que foi instalada, preservar uma atividade empresarial viável e organizar uma negociação coletiva com os credores. Isso vale para a indústria, vale para o comércio e vale para a atividade rural organizada de maneira empresarial. Reconhecer a atividade rural como empresa não diminui a história do campo e nem a sua relevância. É o contrário. Significa admitir que por trás de cada safra há um investimento alto, há um risco climático, há empregos, há uma cadeia inteira dependente daquela produção. O banco e o fornecedor têm o direito de receber, mas você também tem o direito de avaliar os instrumentos legais disponíveis para que você possa manter a produção, a sua atividade e recuperar a sua capacidade de pagamento. Por isso, o mais importante não é decidir de imediato se você deve ou não fazer uma recuperação judicial. O objetivo é entender qual caminho faz mais sentido para a sua realidade, para a sua atividade. A recuperação judicial é uma dessas ferramentas, é uma dessas possibilidades num ambiente de crise, mas não é a única. Dependendo da origem da dívida e dependendo do momento em que você está ou que você busca ajuda, também podem existir negociações diretamente com os seus credores, prorrogação, alongamento da dívida rural, mediação e, por fim, também a recuperação extrajudicial. Cada uma dessas alternativas tem regras e efeitos diferentes e é o diagnóstico da sua operação, da sua atividade, de como você está, é que vai definir qual delas merece ser consideradas no seu caso. E qualquer que seja o caminho, qualquer deles que for analisado, a organização das informações faz toda a diferença. Na recuperação judicial, esse cuidado começa pela necessidade obrigatória de demonstrar a sua própria história. Uma empresa do comércio ou uma indústria normalmente nasce com o CNPJ, contabilidade, balanços, registros formais. Mesmo sem uma gestão perfeita, costuma haver uma separação mais clara entre a atividade empresarial e o patrimônio
dos sócios. No campo, existe uma história diferente por trás desta história de organização. Muitas propriedades, para não dizer todas, foram construídas ao longo de gerações. O conhecimento passou de pai para filho. A palavra tinha um peso enorme, relevante, e o controle da atividade foi desenvolvido para a realidade da fazenda e não para o mundo corporativo. Você, produtor, aprendeu o quê? A observar o tempo, conhecer a terra, negociar a sua safra. Com isso, sustenta a sua família, movimenta fornecedores, dentre eles transportadores, cooperativas de crédito, cooperativas de insumo, agroindústrias e cidades inteiras. No campo, a sua organização pode ser diferente. Você pode atuar como pessoa física, trabalhar com familiares, explorar as áreas próprias ou arrendadas e produzir também em condomínio. Máquinas, insumos e despesas da atividade nem sempre aparecem separadas das obrigações familiares. As coisas podem se confundir. Isso não significa falta de gestão, falta de profissionalismo. A história foi sendo construída desta maneira na atividade do produtor rural. Esse modelo pode ter funcionado por décadas e funcionou mesmo, mas a atividade cresceu, o crédito ficou mais complexo e surgiram novas garantias. O controle que serviu a uma geração ou gerações pode não ser e não será mais suficiente para proteger a próxima. E essa é uma consciência que você, produtor, precisa buscar. Quando surge uma crise, a justiça precisa enxergar nos documentos a história que você conhece muito bem pela memória. Não basta afirmar que produz há muitos anos. É necessário demonstrar o exercício regular da atividade e apresentar documentações contábeis, fiscais que tenham coerência. O registro das suas obrigações deve estar sendo feito e ser feito de forma diferente. Não é mais no papel de pão. Para fazer o pedido, você precisa estar registrado na junta comercial. Comprovar que há mais de 2 anos existe uma atividade empresarial rural. O período anterior ao registro pode entrar nessa conta. Isso é fato, desde que seja comprovado corretamente. Para a pessoa física, essa comprovação envolve quem? O livro Caixa Digital, a declaração de imposto de renda e o balanço patrimonial. Documentos contábeis. Para a pessoa jurídica, entra a escrituração contábil fiscal. Olha, são documentos diferentes, mas todos contábeis e fiscais. Desde março de 2026, as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça também prevêem um retrato operacional, estado das máquinas, das instalações, garantias sobre as safras e perspectiva de colheita. A Justiça não olha somente para uma planilha, precisa entender se a atividade existe e tem condições de continuar. Eu sei que essa lista parece distante de quem está preocupado com a chuva, com a produtividade, com o vento, com o vencimento do banco, mas organizar essas informações é transformar em prova o que a família construiu durante décadas. Por isso, não deixe tudo para a véspera do protocolo. Enquanto os profissionais tentam reconstruir essa trajetória, execuções e vencimentos podem continuar avançando. Aqui está uma crítica que precisa ser feita. A recuperação judicial foi estruturada a partir de regras empresariais gerais. Com o tempo, a legislação passou a reconhecer melhor o produtor rural e tivemos avanços importantes, mas ainda não existe um sistema único e inteiramente pensado a partir da realidade do campo. As regras estão espalhadas por leis que vão desde a Lei de Recuperação Judicial, Crédito Rural, CPR, cooperativas e diferentes tipos de garantia. Na prática mesmo, dívidas que nasceram da mesma produção podem receber tratamentos jurídicos diferentes por causa do contrato que foi utilizado ou assinado em cada uma dessas operações. Isso gera complexidade para quem trabalha com um negócio marcado por safra, clima, sazonalidade, patrimônio familiar e receita que não entra de forma regular todos os meses. Portanto, a mensagem mais importante não é decorar quais dívidas entram ou quais ficam fora de um pedido de recuperação judicial. A lição é saber que cada contrato precisa ser analisado. A nossa legislação, ela avançou muito, mas ainda não conversa
de forma alguma, do jeito que precisa, com a realidade rural, com a clareza e de maneira integrada quanto deveria. Se você já teve dificuldade ou está com dificuldade para entender como uma dívida da sua atividade deveria ou poderia ser tratada, conte aqui nos comentários. Essa dívida pode virar o tema de um próximo vídeo. No agro, sempre no agro, é comum que as garantias recaiam justamente sobre o que mantém o ciclo produtivo. Safra, máquinas, animais, recebíveis e, em algumas estruturas, a própria terra. Para quem olha de fora, isso pode parecer apenas patrimônio, mas para você a máquina representa anos de trabalho, a terra carrega a história da sua própria família e a safra é o teu produto final e a esperança de um caixa disponível para o próximo ciclo. Por isso, a recuperação judicial do produtor é tão sensível, tão relevante e tão importante. Não se discute apenas uma dívida antiga, mas a continuidade de um modo de vida, de uma vida e o controle da próxima colheita. A recuperação prevê um período de suspensão e pode proteger, e evidentemente vai proteger temporariamente determinados bens de capital que são essenciais. Mas essa proteção não é absoluta, nem transforma qualquer patrimônio em bem protegido. Quando contratos já venceram, garantias estão sendo executadas e a safra futura foi comprometida, as alternativas diminuem. Nenhum desses caminhos serve para todos os casos. Por isso, o mais importante é conhecer as possibilidades antes de escolher. É ter consciência dos instrumentos e ferramentas que estão disponíveis. Se você quiser vídeos específicos sobre alongamento, renegociação ou outras formas de reorganizar uma dívida rural, escreva aqui nos comentários qual o tema deve vir primeiro. E aproveite para deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso mostra que este conteúdo está te ajudando e permite que a gente continue levando informação ao produtor rural e fortalecendo o agro. Talvez esse seja o momento de atualizar a forma de olhar para a sua atividade. Não porque o jeito construído pela sua família esteja errado. Foi esse conhecimento que trouxe a propriedade até aqui. Mas o agro mudou. O crédito ficou mais sofisticado, os contratos ganharam novas garantias e as oscilações de clima, preço e custo passaram a exigir decisões cada vez mais rápidas. Profissionalizar a administração e a sua atividade não significa transformar a fazenda em uma empresa distante da sua história. Significa dar mais proteção a essa história. Quando você acompanha o caixa por safra, conhece todas as garantias, separa as despesas das famílias das contas da atividade e mantém os documentos atualizados, passa a enxergar melhor o seu custo, o seu risco e as possibilidades de crescimento. É isso. Essa organização ajuda a negociar crédito, planejar os investimentos, preparar a sucessão e tomar decisões com muito mais autonomia e assertividade. E se um dia for necessário usar uma ferramenta jurídica, as informações já estarão todas disponíveis e organizadas. Essa é uma nova visão do agro. Unir o conhecimento de quem entende a terra como uma gestão capaz de proteger o futuro da produção. No começo, eu perguntei se produtor rural também pode fazer uma recuperação judicial. A resposta é sim, mas o vídeo mostrou que aplicar essa ferramenta, esse instrumento ao campo, exige compreender uma realidade muito particular. O momento atual tem sido marcado por eventos climáticos adversos, custos e mercado incompatíveis com a realidade e preços e aumento de custos de produção e de financiamento. Esses fatores podem atingir até uma atividade bem conduzida ou mais organizada, porque nem todo risco está sob o controle de quem produz.
Ao mesmo tempo, a legislação ainda precisa evoluir, precisa mesmo. Tivemos avanços importantes, mas as regras continuam fragmentadas e nem sempre compreendem com clareza o ciclo da safra, a sazonalidade da receita e as garantias da produção e a forma como as relações comerciais são construídas no campo. Enquanto essa evolução não acontece por completo, melhorar a gestão administrativa, operacional, financeira é uma forma de proteção. Não para apagar a tradição da propriedade, mas para dar ao produtor melhores condições de negociar, utilizar os direitos que já existem e escolher caminho mais adequado em um momento de dificuldade. Se você vive essa situação, busque uma avaliação individual, um diagnóstico do seu negócio antes de assumir uma outra obrigação ou comprometer a sua próxima safra. Cada contrato pode mudar o resultado. E se esse vídeo ajudou, deixa aqui o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, a gente pode continuar falando sobre recuperação judicial no agro, sobre gestão, endividamento e os desafios reais de quem está no campo. Comenta aqui, comenta qual tema você quer ver no próximo vídeo e compartilhe este conteúdo com alguém do agro que também possa estar precisando destas informações. E espero você no próximo vídeo.